Olá, eu sou Renata Lito e vou apresentar o trabalho intitulado Oferoideia como ferramenta para potencializar o ensino de cultura oceânica na educação básica brasileira. Esse trabalho foi feito em colaboração com a doutoranda Cecília Damiano e com a doutora Michela Borges. Nós somos do Museu de Diversidade Biológica da Unicamp, o MDBio, e Laboratório de Equinodermata da Unicamp, o Equilab. Inicialmente, gostaria de introduzir o conceito de cultura oceânica. Esse conceito é relativamente jovem e foi erigido por pesquisadores estadunidenses liderados pela professora Francesca Cava. Na ocasião, esses pesquisadores definiram cultura oceânica como sendo o entendimento que nós temos de como o oceano influencia nossas vidas e como nós influenciamos o oceano. Eu trouxe esse vídeo para exemplificar esse pensamento. Como que nós, estando tão longe desses animais, por exemplo, esse vídeo foi gravado pelo professor Walter Cerqueira, lá no estado da Bahia, nordeste do Brasil, como que esses animais estão influenciando nossas vidas nesse exato momento. Eu, no estado de São Paulo, e você pode estar em outro país do mundo. Ao mesmo tempo, como nós, estando tão longe fisicamente desses animais, também estamos influenciando esses animais com as nossas ações. Então, é um conceito relativamente fácil de entender na teoria, mas ele é difícil e desafiador na prática, especialmente para estudantes da educação básica. Esses pesquisadores estadunidenses sabem desse desafio e, por isso, propuseram 7 princípios essenciais do oceano para facilitar esse entendimento para esses estudantes da educação básica. Esses princípios são: primeiro princípio, a Terra tem um oceano global e muito diverso. Segundo princípio, o oceano e a vida marinha têm uma forte ação na dinâmica da Terra. Terceiro princípio, o oceano tem uma forte influência no clima da Terra. Quarto princípio, o oceano permite que a Terra seja habitável. Quinto princípio, o oceano suporta uma imensa diversidade de vida e de ecossistemas. Sexto princípio, o oceano e os humanos estão intrinsecamente conectados. E sétimo princípio, o oceano há muito por se descobrir e conhecer ainda no oceano. Então, é sugerido que os estudantes saiam e terminem o curso da educação básica entendendo esses 7 princípios básicos do oceano. Isso para todos os países do mundo, não só aqui no Brasil. No caso do Brasil, é esperado que isso aconteça ao final do curso do ensino médio, quando esses alunos têm em torno de 16 e 17 anos de idade. Então, o principal objetivo é dar todos esses, fornecer todos esses conteúdos e conhecimentos para esses estudantes, para que eles se tornem cidadãos conscientes, informados e capazes de ter decisões alinhadas com a conservação do oceano e de seus recursos. Então, apesar da importância da cultura oceânica, aqui no Brasil ele é pouco ou nada representado na Base Nacional Comum Curricular, até porque esse conceito é um conceito novo, de 2005, e chegou no Brasil em torno de 2020, 2021, e a Base Nacional Comum Curricular ela foi publicada em 2018, então a cultura oceânica ela não está representada na Base Nacional Comum Curricular. E nesse artigo publicado pela professora Carmen Pazotto, em 2022, os autores salientam isso, essa dificuldade, e também exploram alternativas para que, mesmo assim, os professores possam trabalhar temas voltados à cultura oceânica dentro da educação básica. E eles, então, sugerem que mais materiais didáticos sejam produzidos com temáticas de cultura oceânica. Essa deficiência de materiais didáticos no Brasil, ela não representa a ciência brasileira, porque nós temos muitos artigos publicados que descrevem a biodiversidade brasileira, incluindo a biodiversidade marinha brasileira, porém isso não chega até os materiais didáticos que são adotados nas escolas. Nós temos muitos resultados que foram publicados no âmbito do programa Biota FAPESP. Esse programa ele foi criado em março de 1999 e existe até os dias de hoje. Ele tem como principal objetivo
abarcar questões de conservação e definição de áreas prioritárias para essa conservação, a partir principalmente de definição de indicadores ecológicos e de trabalhos taxonômicos. Então, a FAPESP, esse programa Biota FAPESP, incentiva fortemente essas áreas de taxonomia e também de ecologia e conservação. Esse programa Biota FAPESP, ele tem muito sucesso nas áreas de taxonomia, ecologia, conservação e biogeografia, mas não é o mesmo para as áreas educacionais, porque existe essa dificuldade de didatizar todos esses resultados e todos esses bancos de dados para o uso em escolas de educação básica. A FAPESP, ela incentiva fortemente que as espécies descritas, elas sejam depositadas em museus de história natural e de biodiversidade do estado de São Paulo, como, por exemplo, o Museu de Zoologia da USP e o Museu de Diversidade Biológica da Unicamp. Esses museus e todos os museus do mundo, eles têm um forte potencial para a educação dentro da própria instituição, como também fora dela, abarcando escolas, por exemplo, ou toda a comunidade. E nós sabemos que, infelizmente, no país, a visita aos museus ela é pouco frequente, especialmente para os jovens. E nós observamos isso a partir desse trabalho publicado por Massarani em 2021, no qual esses pesquisadores perguntaram para alguns jovens, para mais de 2.000 jovens, você visitou algum museu nos últimos 12 meses? E de cada 100 jovens entrevistados, apenas 6 visitaram algum museu, seja ele de arte, de história natural ou de ciência e tecnologia. Então, nós vemos que isso não está dentro da cultura desses estudantes. Então, diante desse cenário, nossos objetivos são promover ações que possam disseminar o banco de dados do programa Biota FAPESP, mostrar como que os museus de história natural eles estão linkados com o descobrimento de novas espécies e evidenciar seu papel fundamental na educação desses estudantes e desenvolver materiais didáticos que possam abarcar a literatura oceânica, enfatizando exemplos de biodiversidade marinha brasileira e que foram obtidos a partir do programa Biota FAPESP. Então, nós produzimos uma sequência didática. Essa sequência didática tem como público-alvo estudantes entre 11 e 17 anos, e essa sequência foi produzida com base nesse artigo publicado por Helena Serrano e colaboradores em 2023. Nesse artigo, esses autores descrevem 2 espécies, na verdade, uma espécie ela já foi descrita por Lamarck em 1816, então eles redescrevem essa espécie usando tecnologias mais avançadas do que na época de Lamarck, e também descrevem uma espécie nova para a ciência, nomeada como Ophiocoma trindadensis. Esse Ophiocoma trindadensis, ele foi coletado no arquipélago de Trindade e Martim Vaz, que fica no Brasil. Então, foi um trabalho muito importante e que foi realizado no âmbito do programa Biota FAPESP e que nós decidimos, então, didatizar esse trabalho e mostrar como que Helena Serrano e Cecília Damiano chegaram à conclusão de que esse Ophiocoma coletado no arquipélago de Trindade e Martim Vaz seria uma espécie nova para a ciência. A sequência didática ela foi inteiramente produzida no Canva, na plataforma do Canva, e foi desenvolvida em 2 línguas, no português e no inglês, porque o objetivo é divulgar essa sequência para vários lugares do mundo. O material tem 2 tópicos principais, que nós chamamos de introdução, que é quando nós colocamos alguns conceitos que podem ser novos para esses estudantes, como, por exemplo, iniciação científica, pós-graduação, museus, as localizações do Museu de Diversidade Biológica da Unicamp e do arquipélago de Trindade e Martim Vaz, o objetivo de Helena e Cecília, e também tem uma etapa que nós chamamos de hands-on, onde os alunos podem fazer comparações entre as espécies de ofiuroides e entender como é o processo científico, a metodologia científica. Testar hipóteses por meio de vários conjuntos de dados, como os morfológicos e os moleculares, e eles possam, então, chegar às suas próprias conclusões, se eles
tem ali dois indivíduos que pertencem à mesma espécie ou se eles têm indivíduos que pertencem a espécies diferentes. Então, agora eu vou mostrar alguns prints desse material que foi desenvolvido. Então, o material ele começa com perguntas norteadoras, exploratórias, onde nós sugerimos que esses alunos pensem um pouco sobre qual é o conceito de espécie, que eles também coloquem quantas espécies eles acreditam que existem no mundo e possam discutir isso entre eles, entre os estudantes. Também questionamos o que é um museu para esses alunos, como que você entende um museu, você já visitou algum museu, quais museus você visitou, e compartilhar essas respostas com os estudantes. Também colocamos as localizações desses lugares principais que nós estamos trabalhando na sequência didática, que é o Museu de Diversidade Biológica da Unicamp e o Arquipélago de Trindade Martim Vaz, que pode ser algo difícil para eles entenderem no primeiro momento, então acreditamos que o mapa ele pode ajudar nessa compreensão. E também solicitamos para que esses alunos eles possam descrever com suas próprias palavras um ofiuroide. Então, antes de dizer o que é um ofiuroide, que ele pertence a um grupo de equinodermata, nós vamos simplesmente colocar as imagens desse ofiuroide e pedir para que eles possam descrever sucintamente, detalhadamente, com suas próprias palavras. Então, tanto o lado aboral ou dorsal, quanto o lado ventral ou oral. Em seguida, nós vamos compartilhar essas respostas, cada aluno vai poder descrever e mostrar como ele descreveu esse ofiuroide, e certamente vamos encontrar as principais problemáticas, que são como que cada aluno vai explorar a mesma estrutura. Então, a mesma estrutura pode ter vários nomes diferentes, porque cada aluno pode trazer um nome diferente. E nós vamos, então, incentivá-los para que eles usem a mesma terminologia. Então, nós vamos mostrar a terminologia que é usada na taxonomia de Floredeia, os principais caracteres, e em seguida eles vão usar esses caracteres, essas nomenclaturas, para comparar agora esses dois indivíduos que nós temos. O indivíduo coletado no arquipélago de Trindade e Martim Vaz e o indivíduo coletado em Salvador, no Nordeste do Brasil. Então, eles vão comparar esses animais, vão dizer se eles acham semelhantes, se eles acham diferente, quanto à morfologia. E, em seguida, nós vamos dizer a eles que também uma parte do trabalho de Helena Cecília, foi trabalhar com caracteres moleculares. E nesse momento o professor ele pode explorar esses conceitos, o que é, por exemplo, uma sequência de DNA, o que é um DNA, onde ele está, como que essas alunas conseguiram acessar e extrair esse DNA, e vai depender um pouco do professor o quanto ele quer continuar com esse assunto da biologia molecular. Mas nós queremos trazer o quanto foi importante para o trabalho de Helena e Cecília trazer caracteres morfológicos e moleculares para a definição e para a conclusão desse trabalho. Em seguida, também vamos explorar como que é colocado todos esses dados moleculares em uma árvore filogenética e explorar conceitos de árvore filogenética e filogenéticos de descrição, de identificação desses grupos. E pedir para que esses alunos possam analisar seus próprios resultados. Então, para eles, olhando esses dados, vocês acreditam que são espécies diferentes ou é a mesma espécie? Né, esses indivíduos. Então, eles vão poder ter suas próprias conclusões e depois nós vamos também dizer qual foi a conclusão de Helena e de Cecília ao testar essa hipótese. Esse trabalho também permite, né, essa sequência didática, ela permite que o professor possa trabalhar o conceito de área de proteção ambiental que existe aqui no Brasil e como que o trabalho de Helena e Cecília foi importante para continuar a ter esse conceito de área de proteção ambiental e para que o arquipélago de Ilha Trindade continuasse a ser considerado como uma área de proteção ambiental, que é algo importante, e isso está na Base Nacional Comum Curricular, que os alunos saibam que há uma área de proteção ambiental, mas aqui nós trouxemos na sequência didática isso na prática. E o professor também pode explorar como que esses estudantes, eles podem, mesmo estando longe da Ilha Trindade, podem conservar, de certa maneira, essa ilha. Bom, os próximos passos agora é descrever a aplicação dessa sequência didática numa escola brasileira, porque nós já aplicamos numa escola, estamos nessa fase de descrição, e divulgar essa sequência didática em um site de livre acesso.
Essas são as minhas principais referências. Gostaria de agradecer a organização do evento, do CLE, a FAPESP e a CAPES, nossos órgãos financiadores, e também convidá-los a seguir nossas páginas nas redes sociais, o MDBio da Unicamp e o Equilab também da Unicamp. E sintam-se à vontade para enviar e-mails, sugestões e críticas. Muito obrigada!